Em uma noite fria de janeiro de 1995, uma jovem professora, conhecida por sua generosidade e fé inabalável, desapareceu sem deixar rastros. O que começou como um mistério angustiante, logo se transformou em um caso sombrio, repleto de segredos e revelações chocantes. Durante anos, a verdade permaneceu enterrada, protegida por mentiras e ilusões, enquanto um assassino caminhava livre, oculto sob a máscara da normalidade. Mas a justiça, ainda que tardia, tem seus próprios caminhos. E quando a ciência e a determinação se uniram, um nome emergiu das sombras, trazendo à tona um passado mais aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. Felizmente, o verdadeiro responsável por levar a jovem professora foi identificado e capturado, o que aconteceu com o auxílio da genética forense. Beaumont é uma cidade localizada no sudeste do estado do Texas, nos Estados Unidos, e é a sede do condado de Jefferson. Com uma população de cerca de 120 mil habitantes, Beaumont é a maior cidade da região, conhecida como Golden Triangle, que também inclui Port Arthur e Orange. A cidade tem uma rica história e desempenha um papel significativo na economia e cultura do Texas. No início da década de 1970, Diana Cole chegou a Beaumont, Texas, uma cidade que, à primeira vista, parecia tranquila, mas que escondia segredos profundos sob sua fachada acolhedora. Ela era apenas uma criança perdida em meio a um mar de rostos desconhecidos. Seus pais haviam se mudado recentemente e a jovem Diana, com seu olhar tímido e inseguro, não sabia por onde começar a buscar amizades. O que ela não sabia é que algo inesperado estava prestes a acontecer. Em um dia qualquer, enquanto caminhava sozinha pelos corredores da escola, dois rostos familiares começaram a se aproximar. Diana piscou repetidamente, pois não acreditava no que os seus olhos estavam a ver. As garotas eram idênticas. As gêmeas confundiam até mesmo os professores. Mas havia algo nas suas expressões que Diana percebeu imediatamente. Um sorriso genuíno, um calor que ela ainda não havia encontrado em nenhum outro lugar. As gêmeas se aproximaram, sorrindo como se tivessem esperado por aquele momento. "Oi, como você se chama?", perguntou uma delas, com os olhos brilhando de curiosidade. A outra gêmea, ao seu lado, já estava abrindo um sorriso. A expressão em seu rosto era de confiança. Diana, acanhada, respondeu com um simples "Meu nome é Diana". As gêmeas olharam-se, quase como se estivessem trocando uma mensagem silenciosa. E em seguida, disseram em uníssono: "Você vai gostar muito de nós. Vamos ser melhores amigas". Naquele momento, algo profundo se formou entre elas, um laço inquebrável e, à medida que os dias passavam, Diana foi se tornando parte inseparável das vidas de Mary Catherine Edwards e de sua irmã, Allison. As três passaram a ser vistas juntas em todos os lugares da escola, como sombras que andavam lado a lado, sempre em harmonia, sempre com risos e confidências compartilhadas. O que Diana não sabia era que as gêmeas tinham um mundo próprio. Elas brincavam de escolinha, mas suas aulas não eram como as das outras crianças. Elas se entregavam a uma rotina curiosa, uma rotina que envolvia diários cheios de pensamentos profundos e palavras escritas com intensidade. Catherine, com seu jeito calmo e introvertido, era a líder natural, sempre a controlar o curso dos jogos, sempre a guiar as outras crianças em suas brincadeiras. Allison, mais impulsiva e aventureira, sempre dava às brincadeiras um tom de emoção e de excitação. À medida que o tempo passava, naquele pequeno e silencioso bairro, a história de Diana, Catherine e Allison se desenrolava, e as garotas cresciam, alheias ao fato de que um futuro sombrio as aguardava.
As irmãs gêmeas Mary Catherine e Allison eram o tipo de jovens que pareciam irradiar uma bondade genuína, como se o mundo à sua volta fosse um lugar perfeito e harmonioso. Mary Catherine, mais conhecida como Catherine, tinha uma aura serena, sempre com um sorriso doce no rosto e um olhar que transmitia uma calma incomum para alguém tão jovem. Sua irmã, Allison, possuía uma energia mais vibrante, sempre a empurrar os limites, mas ainda assim, a conexão entre as duas era tão forte que parecia que nada poderia separá-las. Catherine, com sua doçura e encanto natural, sempre foi a mais quieta das irmãs. Ela se destacava pela gentileza e pelo jeito suave com que abordava a vida. Foi dessa calma que surgiu seu primeiro grande amor, David Perry. Quando Catherine o conheceu, algo na simplicidade dele parecia completar sua natureza mais reservada. A paixão parecia ser feita de momentos silenciosos e olhares cúmplices. David, um rapaz aparentemente gentil e de bom coração, logo se tornou uma presença constante na vida de Catherine. Ela se entregou ao romance com uma paixão discreta, mas profunda, como se cada gesto de carinho fosse uma expressão de um mundo secreto compartilhado apenas entre os dois. Enquanto isso, Diana Cole também sentia a mudança da adolescência para a vida adulta. A amizade com as gêmeas continuava forte, mas algo em seu coração a puxava para outra direção. Diana encontrou, enfim, o que poderia ser o seu próprio conto de fadas, um amor florescente e promissor. A sensação de estar em uma nova fase de sua vida, de começar algo que ela sabia que seria duradouro, a preenchia com uma felicidade quase radiante. O amor de Diana parecia sincero, verdadeiro e, com o tempo, ela se viu envolvida em um relacionamento que parecia ser tudo o que ela sempre sonhou. O tempo, como sempre, seguiu seu curso. O namoro de Catherine com David Perry, que inicialmente parecia ter tudo para dar certo, começou a se desfazer. As razões eram difíceis de entender, mas havia algo no ar, algo que os afastava, como se o destino tivesse decidido que aquele não seria o caminho para eles. Catherine, com seu espírito gentil, não queria confrontos, e o término do relacionamento foi marcado por um silêncio triste, mas respeitoso, como uma despedida entre duas almas que, de alguma forma, já haviam se separado ao longo do caminho. Enquanto o relacionamento de Catherine chegava ao fim, o de Diana florescia. E em 1982, aos 19 anos, Diana casou-se com o homem de seus sonhos. O dia do casamento foi um dos momentos mais felizes de sua vida. No altar, com os olhos brilhando de emoção, Diana teve as gêmeas como suas madrinhas, marcando aquele dia como um verdadeiro rito de passagem, não apenas para ela, mas para a amizade que, ao longo dos anos, se tornou algo mais forte do que qualquer laço de sangue. As irmãs estavam ali, como sempre, ao seu lado, um símbolo da amizade que resistiu ao tempo e aos desafios da vida. Enquanto Diana avançava em sua vida de casada, Catherine e Allison estavam seguindo um caminho diferente. As gêmeas, após muitos anos de dedicação ao estudo e ao aperfeiçoamento pessoal, decidiram que o futuro delas estava no ensino às crianças. Ambas tinham uma paixão imensa por crianças e também pelo ato de ensinar. Para elas, aquela era uma escolha natural, já que o carinho e a paciência com os outros sempre haviam sido características marcantes de suas personalidades. Catherine e Allison tornaram-se professoras, cada uma com seu próprio estilo, mas ambas compartilhando o mesmo amor por educar e por impactar positivamente as vidas dos mais jovens. Assim, enquanto Diana Cole caminhava em direção a um futuro de novas aventuras, amor e construção de uma vida ao lado de seu esposo, as gêmeas Catherine e Allison estavam imersas em sua vocação, sempre ao serviço dos outros e com a esperança de que seu trabalho como professoras pudesse fazer a diferença no mundo, pelo menos no mundo daquelas crianças.
O tempo parecia seguir em frente e, embora seus caminhos estivessem se separando, as três amigas ainda mantinham o laço que as unia desde a infância, mesmo que o destino já estivesse começando a traçar novas histórias para elas. Histórias que, aos poucos, iriam se entrelaçar de maneira imprevisível. As gêmeas Catherine e Alison eram tão incrivelmente parecidas que até seus próprios alunos, que as viam todos os dias, tinham dificuldade em distingui-las. Suas expressões, gestos e até a maneira de falar eram quase idênticas, o que apenas aumentava a sensação de que estavam sempre em perfeita harmonia uma com a outra. Mas o que realmente as tornava especiais para todos ao seu redor era o calor e a alegria que elas traziam. Em uma cidade como Beaumont, onde muitos de seus alunos vinham de famílias com dificuldades, as irmãs representavam uma fuga para um mundo mais suave e acolhedor. Elas não eram apenas professoras, eram quase mães para aquelas crianças, oferecendo não apenas o conhecimento, mas também um pouco de carinho, um pouco de luz em um ambiente que muitas vezes era difícil e sombrio. No início de 1995, Catherine e Alison, com 31 anos, continuavam a ser figuras centrais na vida das crianças, que tinham a sorte de ser suas alunas. Ambas, nascidas no dia 9 de julho de 1963, eram adoradas por todos, alunos, amigos e familiares. No entanto, no sábado, dia 14 de janeiro de 1995, o dia, que começou como qualquer outro para Diana Cole, se transformaria em algo que ela jamais poderia imaginar. Diana estava ocupada com seus afazeres domésticos, até que o silêncio de sua casa foi interrompido pelo telefone, que insistia em tocar. Diana o atendeu e do outro lado da linha estava sua mãe, com uma voz tensa e preocupada. A conversa, que parecia simples à primeira vista, mudaria o rumo de tudo o que Diana sabia sobre a sua melhor amiga. Você não soube sobre Catherine? A voz de sua mãe ecoou no telefone, carregada de uma preocupação que logo se transformaria em algo bem mais sombrio. Diana, sentindo uma pontada de confusão, respondeu sem compreender os pesos das palavras que sua mãe acabara de dizer. A minha Catherine? A resposta de sua mãe estava prestes a lançar Diana em uma realidade que ela jamais desejaria enfrentar. Algo terrível havia acontecido, algo que quebraria a tranquilidade de sua vida e jogaria uma sombra sobre a cidade de Beaumont, uma sombra que até então parecia longe de suas compreensões mais profundas. O que Diana não sabia naquele momento era que aquele telefonema marcaria o início de um pesadelo que, por semanas, meses e anos, deixaria perguntas sem respostas e que, no final, exigiria uma busca desesperada pela verdade. Naquele sábado, 14 de janeiro de 1995, a manhã parecia se arrastar lentamente em Beaumont, Texas. O clima estava quieto e as casas das vizinhanças, que por tantos anos haviam sido cenário de risos e pequenas conversas familiares, agora pareciam carregar um silêncio inquietante. Catherine, uma professora de 31 anos, amada por todos que a conheciam, havia sido esperada com entusiasmo para um almoço em família, uma reunião simples, mas sempre calorosa. No entanto, conforme a hora do almoço se aproximava, algo se tornava cada vez mais claro. Ela não atendia o telefone, nem apareceria para o encontro familiar. O que parecia um simples atraso, logo se transformou em preocupação. A cada tentativa infrutífera de contato, a ansiedade dos pais de Catherine aumentava. Algo estava errado, muito errado. Não tendo mais opções e com o coração apertado pela incerteza, seus pais decidiram ir até sua casa. Ao chegarem ao apartamento de Catherine, eles se depararam com algo que os marcaria para sempre. Ali estava Catherine, sem vida. Com os olhos perdidos em um misto de desespero e impotência, o pai de Catherine pegou o telefone e ligou para a polícia. Sua voz, quebrada pela tensão, disse: "Nós viemos aqui e a encontramos. Por favor, mande alguém."
Quando o oficial perguntou se ela havia sido barrada, a resposta veio sem convicção, uma resposta que denunciava ainda mais o caos da situação. Nós não sabemos dizer. A sensação de impotência era palpável e a única certeza que restava era a de que algo terrível havia acontecido. Imediatamente foi dado início a uma investigação. O corpo de Catherine foi submetido a uma autópsia e, a cada minuto que se passava, a angústia de todos aumentava. Os primeiros resultados indicaram sinais horríveis. Aquela situação não se tratava de um simples acidente ou algo facilmente explicável. No corpo de Catherine havia sinais claros que indicavam que ela havia sido abusada sexualmente. Cada descoberta sombria e angustiante apenas aprofundava o mistério. Catherine era amada por todos. Quem poderia ter cometido um ato tão cruel contra ela? E mais, por quê? Os investigadores, confrontados com o mistério e a dor da perda da família de Catherine, logo se deram conta de que estavam lidando com um quebra-cabeça incompleto e difícil de montar. Cada pista parecia ser mais uma peça que faltava, e a cada novo passo, o caso se tornava ainda mais enigmático. A cena, sombria e cheia de silêncios, revelou uma pista que, logo à primeira vista, chamou a atenção dos investigadores. No local, havia um par de algemas. As algemas não eram comuns, elas eram profissionais e seu uso indicava que o algoz poderia estar familiarizado com o controle e a contenção. Para o detetive Aaron Llewellyn, o achado foi um sinal claro de que o autor do ato poderia ter uma ligação com as forças de segurança. As semanas seguintes foram marcadas por uma busca implacável. O detetive Aaron Llewellyn e sua equipe, em uma corrida contra o tempo, rastrearam os números de série das algemas, esperançosos de que isso pudesse levá-los a uma pista mais concreta. No entanto, seus esforços se esbarraram em um beco sem saída. Os rastros não conduziam a nenhum suspeito e o caso parecia estar à deriva, preso nas garras de um mistério sem respostas. Mas havia mais a ser encontrado. Na cena, os investigadores descobriram fluido seminal, algo que poderia ser a chave para entender o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. E durante a autópsia, sêmen também foi encontrado no corpo de Catherine. As amostras foram enviadas ao laboratório de genética forense e o trabalho do laboratório revelou algo que parecia ser promissor. A partir daquelas amostras de sêmen, foi possível extrair DNA e obter um perfil genético. A descoberta foi uma vitória, mas, ao mesmo tempo, uma nova barreira se erguia diante dos investigadores. O perfil genético de um suspeito estava agora ao alcance das mãos. Mas, para que ele fosse de fato útil, era necessário um ponto de comparação. Sem um suspeito com o qual comparar o perfil genético obtido através do sêmen, os policiais se viam novamente encurralados, esperando que mais pistas surgissem ou que o destino os guiasse para uma resposta. Agora, a investigação não apenas buscava um criminoso, mas também uma conexão. Quem poderia ser o homem por trás daquele perfil genético? E qual era sua ligação com Catherine? David Perry, ex-namorado de Catherine, logo se tornou um dos primeiros alvos da investigação. O motivo para isso era simples. Não havia sinais de arrombamento na casa, o que sugeria que Catherine conhecia o invasor. A ausência de evidências de uma entrada forçada, combinada com o fato de que Catherine e David Perry haviam tido um relacionamento, naturalmente fez com que ele fosse considerado um suspeito.
Ao ser interrogado, David Perry disse que no dia do ocorrido estava fora da cidade. Ele prontamente forneceu uma amostra contendo seu DNA e, enquanto seu álibi era investigado, as amostras foram processadas no laboratório de genética forense. A partir da amostra fornecida por David Perry, foi extraído o DNA e obtido o seu perfil genético. Seu perfil foi então comparado ao perfil obtido através das amostras criminais, e tal comparação indicou que não havia uma correspondência. Além disso, o álibi de David Perry foi confirmado. Assim, a linha de investigação logo se afastou da hipótese de que David estivesse relacionado com o ocorrido. Os dias transformaram-se em semanas, as semanas em meses e os meses em anos. Nenhum novo suspeito foi identificado durante as investigações. Na tentativa de encontrar o verdadeiro culpado, os investigadores decidiram verificar se havia alguma correspondência entre o perfil genético obtido e os perfis depositados na base de dados norte-americana, que contém a informação genética de criminosos condenados. Todavia, não foi encontrada nenhuma correspondência. Os anos continuaram a passar sem que surgissem novos suspeitos ou pistas que pudessem iluminar a escuridão do caso. O mistério que cercava a morte de Catherine Edwards foi lentamente se apagando do noticiário, enquanto a cidade de Beaumont, com o passar do tempo, tentava seguir em frente. A cada dia que passava, a investigação parecia esfriar e o caso se tornava apenas mais uma tragédia não resolvida. Mas, apesar disso, havia algo que não era esquecido: o DNA coletado na cena e no corpo de Catherine. Ele permanecia bem preservado, guardado, esperando pelo avanço da genética forense. A tecnologia, que antes parecia não trazer respostas, estava evoluindo, e com ela, a esperança de que um dia a verdade pudesse ser revelada. Enquanto o mundo seguia o seu curso, o caso de Catherine Edwards parecia ter se perdido nas sombras. Mas a ciência, com seu poder de transformar o impossível em realidade, aguardava a chance de escrever o próximo capítulo daquela história. O mistério não havia sido resolvido, mas a verdade estava apenas aguardando o momento certo para vir à tona. E esse momento certo viria com o avanço da ciência. Em 2018, o Texas Ranger Brandon Bass entrou no caso com uma determinação implacável. Ele via em Catherine Edwards não apenas mais uma vítima, mas também uma história que clamava por justiça, uma história que merecia ser resolvida. O Texas Ranger Brandon Bass viu no caso uma oportunidade de usar a nova tecnologia de forma inovadora e eficaz, algo que poderia finalmente levar a uma pista sólida. Ele sugeriu com convicção que o caso de Catherine era perfeito para essa abordagem, e a equipe, agora revitalizada, começou a seguir esse novo caminho, cheio de possibilidades. Mas a investigação não se limitava àqueles novos métodos. O detetive Aaron Lulin, que já estava profundamente envolvido no caso desde o seu início, nunca se afastou de Catherine. Em suas conversas, o nome de Catherine ecoava incessantemente. Catherine, Catherine, Catherine. Ele repetia como um mantra, uma obsessão. Aaron Lulin não estava disposto a deixar o caso ser esquecido. E mais que isso, não estava disposto a aceitar que o mistério ficasse sem resposta. Ele ainda sentia que alguma pista vital estava fora de seu alcance, e ele estava decidido a não desistir. A esposa de Aaron, Tina, logo percebeu a intensidade da busca do marido. Ela sabia que ele não poderia descansar até que a verdade fosse descoberta. Tina, com seu apoio incondicional, decidiu mergulhar de cabeça no mistério ao lado de Aaron. Após o jantar, enquanto Aaron se afundava nas antigas entrevistas e documentos da investigação inicial, revisando cada detalhe, cada palavra dita, Tina se dedicava a outro aspecto da investigação: os diários de Catherine. Os pequenos cadernos que a professora tinha mantido ao longo dos anos estavam agora nas mãos de Tina,
e ela os lia e relia com atenção obsessiva, na esperança de encontrar uma palavra, uma referência, uma conexão, algo que pudesse finalmente fazer sentido no quebra-cabeça. À medida que o casal trabalhava lado a lado, sem descanso, a tensão aumentava. Eles tinham o sentimento de que estavam à beira de uma grande descoberta, uma revelação que poderia finalmente dar nome ao responsável por tamanha atrocidade. À medida que Tina mergulhava mais fundo nos diários de Catherine, algo profundo começava a acontecer. 8 de setembro de 1992. A minha classe é maravilhosa, tão divertida e com tantas personalidades diferentes. Eu finalmente aprendi como discipliná-los. As palavras escritas à mão pela jovem professora pareciam transbordar de uma sinceridade que Tina não conseguia ignorar. Era como se ela estivesse conversando diretamente com Catherine, compartilhando pensamentos, medos, alegrias e angústias que nunca haviam sido ditos em voz alta. Cada página virada, cada linha lida, fazia com que Tina sentisse que conhecesse a professora mais intimamente. Enquanto isso, o caso de Catherine, que antes parecia perdido nas névoas do tempo, estava prestes a sofrer uma reviravolta inesperada. O DNA coletado na cena do crime, que foi cuidadosamente preservado ao longo dos anos, aguardava pacientemente o avanço da genética forense. A tecnologia, que antes não ofereceu muitas respostas, havia evoluído. E em 2018, um novo método emergiu: a genealogia genética forense. Essa abordagem utiliza a informação genética presente em bases de dados de DNA, onde qualquer indivíduo pode depositar a sua informação genética, e busca por correspondências parciais. Se dois indivíduos partilham informação genética, eles apresentam algum grau de vínculo genético. Através dessas correspondências parciais, são elaboradas árvores genealógicas, e os indivíduos ali presentes são investigados na tentativa de se identificar possíveis suspeitos. Essa tecnologia inovadora permite rastrear parentes biológicos a partir de amostras coletadas em cenas de crime. O Texas Ranger Brandon Bass, ao se deparar com essa nova possibilidade, viu no caso de Catherine Edwards uma oportunidade única de trazer justiça à vítima. Ele sugeriu com determinação que o caso seria perfeito para essa abordagem, acreditando que os avanços tecnológicos poderiam finalmente quebrar o impasse que perdurava por mais de 2 décadas. A investigação recomeçou com uma nova perspectiva, usando plataformas como GetMatch, que permitem a comparação do DNA de cenas de crime com o perfil genético de usuários de sites como o Ancestry.com e o 23andMe. Uma nova esperança se acendeu. Essas plataformas, inicialmente usadas para rastrear a ascendência, agora se tornavam uma ferramenta poderosa para a resolução de casos criminais. A informação genética obtida a partir do DNA encontrado na cena e também no corpo de Catherine foi inserida nessas bases de dados. E logo, os investigadores começaram a visualizar uma rede de possíveis conexões familiares. E assim, a investigação do caso Catherine Edwards, que parecia ter se perdido no tempo, ganhava nova vida. O suspense, que antes envolvia o caso com uma capa de mistério e tragédia, agora começava a se transformar em uma busca implacável, impulsionada pela esperança de que finalmente a identidade do responsável pela morte de Catherine Edwards fosse revelada. O trabalho árduo de Tina, a dedicação incansável de Aaron e o uso da tecnologia de genealogia genética estavam prestes a convergir, e o enigma finalmente começava a se desfazer. Em abril de 2020, o caso de Catherine Edwards, que havia permanecido esquecido por tanto tempo, ganhou uma nova esperança com o envio do DNA coletado na cena de crime
para um laboratório especializado. A tecnologia de genealogia genética, que estava começando a ser utilizada para investigar casos criminais, agora oferecia uma possibilidade real de resposta. A partir das correspondências familiares geradas pelo DNA, os genealogistas começaram a montar uma árvore genealógica, buscando parentes e conexões que pudessem finalmente levar ao responsável pelo ocorrido com Catherine. Tina, a esposa do detetive Aaron, não hesitou em se envolver. Ela sabia o quanto esse caso significava para o marido e para a família de Catherine e se ofereceu para ajudar. Com uma dedicação incansável, Tina se lançou no processo com a mesma intensidade de seu marido. Ela cruzava os nomes encontrados nos diários de Catherine com os nomes presentes na árvore genealógica em construção, descartando suspeitos e tentando encontrar qualquer conexão que pudesse lançar uma nova luz sobre o caso. O trabalho era complexo e envolvia milhares de nomes, mas Tina manteve-se firme, determinada a ajudar Aaron a encontrar a verdade. Enquanto a pesquisa avançava, conexões familiares começaram a surgir, ligando o DNA coletado na cena a ancestrais no estado da Louisiana. Mas, mesmo com essa pista promissora, nada parecia apontar diretamente para um suspeito claro. Foi então que um sobrenome, de repente, chamou a atenção: LePointe. Tal sobrenome aparentemente estava conectado a uma linhagem familiar que poderia ser a chave para desvendar o mistério. LePointe parecia ser a ligação, a peça que faltava. Mas quem era esse indivíduo e qual seria sua ligação com Catherine? O principal suspeito estava, surpreendentemente, mais próximo de Catherine do que jamais imaginavam. O mistério estava se desvendando, e os detalhes sombrios de uma vida oculta começavam a emergir, revelando uma rede de conexões que os investigadores estavam prestes a desvendar. A correspondência frequente na árvore genealógica que chamou a atenção dos investigadores foi o sobrenome LePointe. Aquele sobrenome aparecia repetidamente, conectando diversas ramificações das árvores que, à primeira vista, não pareciam ter qualquer relação com o caso. Mas algo estava fora de lugar e a curiosidade se tornou irresistível. Depois de investigar mais a fundo, Tina e Aaron descobriram que o ponto comum entre todas essas árvores era uma mulher chamada Shira LePointe. Quem era essa mulher? Como ela estava conectada ao caso? Estaria ela envolvida diretamente na investigação? Ou seria apenas um elo distante da rede de parentesco do suspeito? Shira LePointe não era uma desconhecida, e a descoberta de seu nome não passou despercebida. Shira LePointe é uma genealogista profissional renomada, conhecida por seu apelido Caçadora de Genes. Com sua habilidade única de rastrear raízes familiares através de registros históricos e dados genéticos, Shira LePointe já havia trabalhado em casos complexos e desafiadores, como o das mulheres enterradas na rodovia interestadual 45, na infame área conhecida como Texas Killing Fields, ou Campo de Morte do Texas. Sua experiência a tornava uma peça-chave, mas também a envolvia em um dilema pessoal. Isso porque a situação nesse momento era a seguinte: a informação genética obtida através do sêmen encontrado na cena e também no corpo de Catherine havia sido depositada nessas bases de dados de acesso público e, a partir dessa informação genética, os familiares distantes do de Catherine começaram a ser encontrados. E todas aquelas árvores genealógicas que possivelmente estavam relacionadas ao agressor e que continham o nome de Shira LePointe eram árvores construídas por ela, que estava investigando a sua própria história familiar. Assim sendo, Shira poderia estar lidando com uma conexão de sangue com o próprio suspeito. Sabendo do risco de se envolver em um caso tão delicado, Shira LePointe não hesitou em oferecer sua colaboração. Ela sabia que seu trabalho poderia finalmente desvendar a verdade por trás do ocorrido com Catherine Edwards, mas também sabia que poderia acabar expondo algo muito mais próximo de sua casa e de sua família.
Mesmo assim, ela se comprometeu, movida pela crença de que a justiça precisava prevalecer, não importa o quão difícil fosse a jornada. Shira disse que foi um pouco assustador, pois estava inserindo seus próprios primos de segundo grau na árvore genealógica e ela ficava pensando: meu Deus, será que um dos netos das irmãs da minha avó poderia ter feito isso? Eles moravam no Texas. Aquele foi um processo complicado e multifacetado, utilizando DNA disponível em bases de dados de acesso público, registros de nascimento e de óbito, além da busca por pais, irmãos e primos. Ao construir essas árvores, é essencial encontrar informações que são pertinentes ao caso que está a ser investigado. Shira marcava as pessoas que estavam, de certa forma, conectadas à cidade de Beaumont. Como mencionado, Catherine era professora e então, ao expandir a árvore, ela também buscava por pessoas na área da educação. A árvore cresceu para todos os lados, chegando a quase 7.500 nomes. Isso representava muitas horas, muito trabalho e muitas pessoas em um único histórico familiar. Tina e a genealogista Shira LePointe rapidamente se tornaram grandes parceiras. Shira, desde o início, demonstrou ser uma boa jogadora de equipe. As duas nunca haviam se conhecido antes, mas conversavam com tanta frequência que acabaram se tornando amigas, praticamente melhores amigas. Tina mal dormia, trabalhando noite após noite, sabendo que ainda havia um assassino à solta. Cada dia contava, cada dia importava. Ela sentia a necessidade urgente de solucionar o caso. Quando precisavam de alguma amostra de DNA para completar informações na árvore genealógica, as duas mulheres recorriam ao marido de Tina, o investigador Aaron, e ao Texas Ranger Brandon Bass. A partir desse ponto, Aaron e Brandon dirigiam pelo Texas, abordando possíveis parentes e tentando convencê-los a fornecer amostras de DNA. Conseguir que alguém ceda o seu DNA para a investigação de um caso de homicídio é uma tarefa desafiadora. Quando Aaron e Brandon percebiam que a pessoa estava relutante em fornecer a amostra biológica, Aaron imediatamente dizia: "Ei, quem você quer que te interprete no filme?" As pessoas olhavam para ele como se ele fosse maluco e perguntavam: "Do que você está falando?" Então ele explicava: "Bem, esse aqui é o Brandon. Ele é um Texas Ranger. Tudo que eles fazem vira filme. Quem você quer que interprete o seu papel nesse filme?" Segundo ele, isso sempre acalmava as pessoas. Brandon completava a brincadeira dizendo: "Eu já escolhi o Brad Pitt para me interpretar, então você não pode escolher ele." E isso sempre funcionava. Quando perguntado se alguém já suspeitou que um tio poderia ser assassino, Brandon respondeu: "Em todos os casos em que eu trabalho usando o DNA e a genealogia genética, pelo menos uma pessoa, geralmente 2 ou 3, dizem: 'Sabe, eu tenho um tio que sempre foi muito estranho.'" Assim que as amostras de DNA eram comparadas ao DNA do assassino, se a quantidade de informação genética compartilhada fosse baixa, eles sabiam que aquele caminho era um beco sem saída. Havia momentos em que eles encontravam um nome e sentiam um frio na barriga, acreditando que poderiam ter encontrado o verdadeiro culpado. Mas logo descobriam que não era ele. Após quase 3 meses de altos e baixos e de muito trabalho duro, o esforço começou a dar resultado. Por volta das 10h30 da noite, enquanto Shira LePointe trabalhava em uma linhagem familiar distante, ela encontrou um sobrenome bastante comum naquela região: Thibodeau. Ao seguir os registros, ela chegou a um casal que morava na cidade de Beaumont. Pelos documentos, ela pôde verificar que eles tiveram 2 filhos homens. Aquilo era uma grande pista. Uma família na cidade de Catherine com 2 filhos que estudaram na mesma escola e na mesma época que ela. Shira colocou os nomes dos 2 homens na árvore
enviou uma mensagem a Tina e foi dormir. No dia seguinte, ao acordar e verificar o seu telefone, Shira ficou em choque. Havia inúmeras mensagens e chamadas perdidas de Tina. Nas mensagens, Tina dizia: "Finalmente, nós o encontramos. Eu não sei qual dos dois é, mas eu tenho a certeza que um dos irmãos é o assassino de Catherine." Esses dois filhos eram Michael Foreman e Clayton Foreman. E foi Clayton que despertou uma sensação de inquietação em Shira e em Tina. Aparentemente, ele estava ligado a uma história perturbadora. Em 1981, Clayton havia sido condenado por uma ação sexual, mas naquela altura, em 1981, o DNA ainda não era aplicado em investigações criminais e, claramente, nenhuma amostra de DNA de Clayton havia sido coletada. No entanto, a descoberta de seu nome dentro da árvore genealógica trouxe uma nova e sinistra perspectiva sobre o caso. Os fios do destino estavam começando a se entrelaçar. Clayton Foreman, cujo nome agora surgia como um possível suspeito, havia sido uma presença constante na vida de Catherine e de sua irmã gêmea, Allison. Sem que ninguém tivesse percebido, o perigo estava à espreita. Ele havia sido uma figura silenciosa na mesma comunidade, frequentando as mesmas escolas e cruzando os mesmos círculos sociais, sem despertar qualquer desconfiança até aquele momento. Shira LePointe sabia que, com essa nova pista, a investigação tomaria uma direção crucial. A árvore genealógica havia revelado uma conexão inesperada e, agora, o nome de Clayton Foreman estava cada vez mais entrelaçado com a história de Catherine Edwards. A investigação, que havia se arrastado por décadas, começava a se aproximar de um desfecho que ninguém esperava, mas que, de alguma forma, todos estavam à espera. E agora, prepare-se para uma revelação surpreendente. O caso de Catherine Edwards ganhou uma nova e angustiante dimensão pessoal quando os investigadores descobriram que Clayton Foreman havia sido casado com Diana Cole. Diana, que conheceu Catherine e sua irmã na infância, jamais imaginaria que o homem com quem se casou seria, anos depois, o principal suspeito na morte de sua melhor amiga. Diana, em um momento de reflexão dolorosa, recordou-se dos anos difíceis ao lado de Clayton. O relacionamento deles, que durou 11 anos, terminou de forma turbulenta, marcada por mentiras e, eventualmente, por um caso extraconjugal da parte de Clayton. Apesar de tudo, foi apenas com o passar do tempo que Diana reconheceu uma faceta perturbadora em seu marido. Ela começou a perceber que ele tinha um estranho fascínio por ferramentas policiais, como algemas. Um detalhe aparentemente insignificante, mas que agora se mostrava assustadoramente perturbador e relevante. A conexão entre Clayton e o caso de Catherine parecia cada vez mais forte. Como eu mencionei, o nome de Clayton Foreman já estava ligado a uma história criminal, remontando a 1981, quando ele foi condenado por ação sexual. Naquela época, o sistema de justiça não exigia a coleta de amostras de DNA, e assim, o caso passou sem que seu perfil genético fosse registrado em uma base de dados. Mas, como eu também mencionei, Clayton casou-se com Diana Cole em 1982, pouco depois dele ter sido ligado ao caso de agressão. Como é possível que Diana não soubesse que o seu noivo estava sendo acusado de ter cometido um ato de natureza tão grave? A jovem Diana Cole estava perdidamente apaixonada. Seu namorado havia se formado 3 anos antes dela e os dois ficaram noivos. Ele era gentil e tinha uma personalidade maravilhosa. Quando Diana começou a planejar seu casamento, ela imediatamente pensou em suas amigas, Catherine e Allison, para serem suas madrinhas. Ao receberem o convite, suas amigas aceitaram sem pensar 2 vezes. Com o tempo, Diana percebeu que havia sinais que antes ignorava. 3 meses antes do casamento,
ela descobriu que seu noivo estava envolvido em um crime. Em 1981, uma jovem de 19 anos entrou na delegacia da cidade de Beaumont dizendo que queria fazer uma denúncia. O caso era grave. A agressão sexual. Ela disse à polícia que Clayton Foreman algemou suas mãos e a tinha visto. A jovem em questão havia estudado na Forest Park High School, onde Clayton era ex-aluno e agora era o treinador do time de futebol. O caso foi investigado, seguiu adiante e Clayton foi considerado culpado. Ele foi condenado, mas, após pagar uma fiança, pôde sair em liberdade condicional. Quando Diana soube dos problemas legais de Clayton, faltavam menos de 3 meses para o casamento e os convites já tinham sido enviados. Inicialmente, ela reagiu incrédula. Não, isso não pode ser verdade. Mas ela nunca soube dos detalhes, pois seu noivo sempre minimizava a situação. Ele insistia que tudo não passava de um grande mal-entendido. E ela pensava, bem, se ele foi preso e está solto, então ele deve ser inocente, ele está dizendo a verdade. No entanto, sua irmã, Anne, e seu irmão Scooter tinham dúvidas, assim como seus pais. Eles queriam que Diana cancelasse o casamento. Eles sugeriram a Diana, por que você não espera pelo menos um pouco? Mas Diana não queria esperar. Ela estava apaixonada, acreditava em Clayton e queria se casar com ele. Clayton parecia arrependido e fazia juras de amor, dizendo tudo o que Diana queria ouvir. Eu sinto muito, eu te amo, eu quero me casar, eu quero formar uma família com você, dizia ele. Diante disso, Diana seguiu em frente com os seus planos e se casou. Eles tiveram um filho, mas a relação começou a se desgastar por causa das mentiras de Clayton, primeiramente sobre finanças. O casamento durou pouco mais de 11 anos e terminou quando Diana descobriu uma traição. Olhando para o passado, Diana percebe que Clayton sempre teve uma obsessão pouco saudável por policiais e pelos instrumentos que eles usavam, como algemas. A investigação seguiu com novos avanços. Após meses de trabalho árduo, Shira LePointe, a genealogista envolvida na reabertura do caso, localizou uma pista crucial. Através da informação genética obtida através do sêmen, usando a genealogia genética e estudando árvores familiares, ela conseguiu chegar a um nome: Clayton Foreman. O passo seguinte era localizá-lo e conseguir uma amostra de seu DNA para, assim, realizar uma comparação direta. Clayton estava vivendo em Ohio, onde ele trabalhava como motorista de Uber. Uma vez localizado, o passo seguinte era conseguir uma amostra de seu DNA. Os policiais passaram a observá-lo dia e noite e conseguiram ver o momento no qual ele descartou um saco de lixo. Os itens descartados por Clayton Foreman foram enviados ao laboratório de genética forense. Através desses itens, foi possível extrair DNA e obter o perfil genético de Clayton. O passo seguinte foi realizar uma comparação direta entre o perfil genético de Clayton Foreman e o perfil genético obtido através do sêmen encontrado na cena e também no corpo de Catherine Edwards. Os resultados dessa comparação foram conclusivos. O perfil genético obtido através das amostras criminais correspondia ao perfil de Clayton Foreman. Com essa confirmação, o quebra-cabeça se completou. A longa busca por justiça para Catherine finalmente parecia estar prestes a chegar. O nome de Clayton Foreman, que antes era apenas uma peça em uma rede de conexões familiares, agora estava intimamente ligado ao assassinato
de Catherine Edwards. Diana Cole, devastada pela revelação, percebeu que o homem com quem havia se casado, o mesmo que ela havia tentado esquecer, era um monstro que destruiu a vida de sua amiga e tirou a vida de alguém que ela amava profundamente. No dia 29 de abril de 2021, 26 anos após o ocorrido com Catherine Edwards, os investigadores finalmente confrontaram Clayton Foreman. A tensão no ar era palpável, pois todos os esforços, as décadas de investigação, as pistas genéticas e as conexões familiares haviam culminado nesse momento decisivo para fazer com que Clayton Foreman fosse até a delegacia de forma voluntária e com a guarda baixa, por assim dizer. Os policiais usaram uma estratégia. Como ele era motorista de Uber, eles lhe disseram que a investigação era sobre uma bolsa possivelmente esquecida dentro de seu veículo. Ao chegar na delegacia, os policiais foram fazendo perguntas sutis. Eles começaram por perguntar se Clayton conhecia Catherine Edwards. Clayton negou veementemente ter qualquer ligação íntima com Catherine e afirmou que não tinha nenhum envolvimento no que aconteceu com ela. Segundo ele, eles mal se conheciam. E esta era exatamente a resposta pela qual o Texas Ranger Brandon Bass e o detetive Aaron Llewellyn estavam à espera. Se Clayton tivesse dito que ele e Catherine tinham qualquer envolvimento mais íntimo, os seus advogados de defesa poderiam dizer que o sêmen de Clayton que foi encontrado no corpo de Catherine e também no seu apartamento era proveniente de uma relação consensual. Entretanto, ao afirmar que ele e a vítima não tinham nenhum tipo de envolvimento, Clayton selou a sua sentença. Ao ser informado de que seu DNA havia sido encontrado na cena do crime e também no corpo de Catherine Edwards, Clayton, com a frieza que já se esperava dele, negou qualquer envolvimento, afirmando com veemência que não conhecia Catherine muito bem e que nunca havia estado em sua casa. Mas a evidência era irrefutável e o peso da verdade parecia não afetá-lo. Quando confrontado com os fatos, Clayton calou-se, recusando a falar mais e solicitando a presença de um advogado. Clayton Foreman, com uma confiança imperturbável, acreditava que estava prestes a sair livre da delegacia. Depois de tantos anos sem respostas, ele se dirigiu para o corredor, aparentemente sem peso na consciência, e caminhou em direção ao elevador. Mas o que ele não sabia era que o seu desfecho estava prestes a ser outro. Quando chegou perto do elevador, oficiais de polícia o cercaram e o detiveram. Foi naquele momento, após décadas de espera, que Clayton finalmente foi preso pelo assassinato de Catherine Edwards. E nesse momento, Clayton teve uma surpresa ainda maior. O investigador Aaron e o Texas Ranger Brandon tinham entrado em contato com os seus superiores para fazer uma requisição especial e fora do protocolo. A requisição consistia numa solicitação para utilizar uma evidência. No momento da prisão de Clayton, o Texas Ranger tinha consigo as algemas utilizadas para imobilizar Catherine
antes de sua vida ter sido tirada. As mesmas algemas foram usadas quase 3 décadas depois para deter Clayton Foreman. A prisão de Clayton enviou ondas de choque por todos os lados. Diana Cole, sua ex-esposa, ficou atônita com a revelação de que o homem com quem ela tinha se casado era o responsável por tamanha atrocidade. A dor daquela revelação foi ainda mais devastadora por ser impossível compreender como ele, o pai de seu filho, poderia ser capaz de cometer um ato tão horrível. Quando a notícia chegou até Diana, sua mente se recusou a aceitar. Ela se lembrou do dia no qual conheceu Catherine, que tão gentilmente a recebeu na cidade. Se lembrou de todos os anos que passou casada com Clayton, dos momentos compartilhados, de seu casamento, quando Catherine estava lá no altar ao lado dos dois. E agora, diante de toda a verdade, tudo parecia uma mentira cruel. O homem com quem viveu, o pai de seu filho, era um monstro disfarçado de ser humano. Diana não estava sozinha em sua incredulidade. Seus irmãos, Anne e Scooter, também ficaram profundamente abalados. O laço de confiança e carinho que haviam tido por Clayton foi destruído em um único instante, substituído por um horror indescritível. Eles nunca imaginaram que o homem que outrora era parte da família pudesse esconder um lado tão sombrio. O julgamento de Clayton Foreman teve início no dia 12 de março de 2024. Aquele era um momento esperado por anos, uma oportunidade de finalmente buscar justiça para Catherine e para todos os que a amavam. A promotoria entrou com confiança, apresentando evidências substanciais, incluindo os avanços cruciais das análises de DNA. Cada detalhe do caso era agora desenterrado para que fosse revelado ao mundo. Durante o julgamento, a irmã gêmea de Catherine, Allison, sentou-se no banco das testemunhas para dar o seu depoimento. Sua dor era visível, suas palavras carregadas de uma perda irreparável. Ela compartilhou sua tragédia com os jurados, dando-lhes um vislumbre da pessoa maravilhosa que Catherine era e de como a vida dela foi brutalmente interrompida. A acusação chamou a irmã gêmea de Catherine, Allison, de maneira proposital. Eles queriam lembrar a todos que esse caso era sobre Catherine e sua família, e foi assim que decidiram começar o julgamento. Diante do júri, estava ali, sentada, a imagem viva do que Catherine poderia ter sido. Revivendo o dia em que a perdeu, Allison disse: Esta é uma foto da minha irmã Catherine. E então, de repente, meus pais chegaram e nos contaram. Eu nem sabia como, nem sabia o que tinha acontecido. Tudo o que eu sabia era que ela se foi, e isso era tudo o que importava. A dor e a perda ainda eram palpáveis. 4 anos depois, eu tive uma filha, e seu nome é Catherine. Catherine em homenagem à minha irmã. Mas elas nunca vão se conhecer. Essa é a parte mais difícil. Tina Llewellyn, Sherry LePointe e os técnicos do laboratório criminal explicaram ao júri o processo de genealogia e a correspondência de DNA. O Texas Ranger Brandon Bass e o detetive Aaron Llewellyn detalharam as últimas etapas da investigação, todas cuidadosamente coordenadas para manter intacta a cadeia de custódia das provas. No último dia do julgamento, a acusação chamou todas as mulheres que foram marcadas pelo comportamento de Clayton Foreman. Uma ex-colega de trabalho relatou que, ao abrir uma gaveta de Clayton, encontrou um par de algemas. Uma ex-namorada revelou que encontrou em seus pertences fotos de garotinhas muito jovens. Ele lhe disse que guardava aquelas fotos para poder fantasiar sobre tirar a vida delas. Sua ex-esposa, Diana Cole, concordou em testemunhar. Ela disse que o momento foi difícil e que ela se sentiu envergonhada.
E foi durante o julgamento que Diana soube toda a verdade sobre o que aconteceu com a jovem de 19 anos, meses antes de se casar com Foreman. Ela foi a última testemunha, retornando à noite em que o seu carro ficou preso e Foreman, falsamente se passando por um policial, se ofereceu para ajudar. Ela disse que, primeiro, ele algemou suas mãos para trás e ameaçou cortar sua garganta caso ela não obedecesse. Depois do ocorrido, ele a levou para casa e lhe disse 3 coisas. Pare de chorar. Eu sinto muito. Espero não ter te machucado. Outra mulher que não testemunhou, mas registrou seu relato, também foi vítima dos atos de Clayton Foreman. Ela era uma antiga amiga de escola de Diana e nunca fez uma denúncia formal. Ela contou aos investigadores que Clayton Foreman a imobilizou por trás e apontou uma para sua cabeça. Em 1985 ou 1986, ele bateu na porta do seu apartamento, dizendo que estava passando por problemas financeiros e conjugais com Diana e que precisava de alguém para conversar. A mulher o deixou entrar. Os promotores suspeitam que Clayton Foreman usou um pretexto semelhante na noite em que apareceu na porta de Catherine Edwards. Os investigadores disseram: Catherine era uma pessoa muito cristã, muito generosa, muito ingênua. Isso é algo maravilhoso, exceto quando você está diante de alguém como Clayton Foreman. Diana refletiu. Eu sempre me perguntei, será que ele mencionou algo sobre mim? Algo como, oi, é o Clay, preciso conversar com você sobre a Diana. Sempre me perguntei isso, mas acho que nunca saberei. Após 7 dias de depoimentos da acusação, a defesa não chamou nenhuma testemunha. O advogado de Foreman fez sua argumentação final. Vocês ouviram várias histórias sobre sexo e coisas do tipo. Isso ainda não faz dele um assassino. Talvez vocês não gostem dele pelo que ouviram, mas afirmo que não provaram um assassinato além de qualquer dúvida razoável. A promotoria encerrou seu caso. É fácil acreditar que o mal não existe, mas ele está aqui, neste tribunal, hoje. Essas são coisas que eu gostaria que não existissem. Eu sinto muito por ter que falar sobre isso, mas não fui eu quem trouxe esse caso até aqui. Foi ele. Agora, cabia ao júri decidir o futuro de Clayton Foreman. E por falar em futuro, o advogado de acusação fez questão de dizer ao júri: Catherine Edwards não teve a possibilidade de viver um futuro. O júri saiu para deliberar e, menos de 1 hora depois, retornou com o veredito. A frase ecoou no tribunal. Nós, o júri, consideramos o réu culpado. Clayton Foreman foi condenado a cumprir uma pena de prisão perpétua. Para Tina, Aaron, a genealogista Sherry LePointe e o Texas Ranger Brandon Bass, esse foi o desfecho de um trabalho árduo que deixou espaço para reflexão. Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje. Caso tenha gostado, peço que suporte o meu trabalho, deixando aqui o seu like, se inscrevendo e também compartilhando esse vídeo com pelo menos um amigo que também vai achar esse caso interessante. Caso você tenha interesse e também a possibilidade, considere a hipótese de se tornar um membro do canal Genética Forense.
Assim, você vai ter acesso antecipado a todo o conteúdo que eu posto por aqui, acesso a emojis exclusivos e também a conteúdo exclusivo, pois eu posto aqui no canal alguns vídeos que são exclusivos para os membros. Se você gostou desse caso, não deixe de assistir a este aqui, cujo link eu vou deixar no primeiro comentário fixado. E qual é a sua opinião acerca desse caso? Eu quero muito ler a sua opinião aqui na seção dos comentários. Para você que chegou até aqui no fim do vídeo, eu deixo o meu mais sincero agradecimento. Um grande abraço e eu te vejo aqui no próximo vídeo.